Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que apresentamos aqui pela Beit Mashiach todo final de Shabat e após o horário do Havdalah. Sempre trazendo assuntos importantes no conhecimento do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar, inclusive será uma série, nós vamos estudar sobre a carta de Shaul aos Romanos. Nós vamos, na realidade, fazer um comentário versículo por versículo. Obviamente, não será possível tudo numa única edição, então esta será a parte 1. Então, nós vamos analisar alguns aspectos que são realmente significativos desta carta, que talvez tenha sido, de todas as que os apóstolos escreveram, uma das mais importantes. Então, Shaul. Shaul é o mesmo apóstolo Paulo, não? Shaliach Shaul. Ele escreveu a carta aos Romanos em torno dos anos 56 até 59 da Era Comum. Muitos anos já se passaram desde que ele tinha tido o encontro com Yeshua a caminho de Damasco. E quanto mais tempo decorreu desde esta experiência, então, mais experiência ele acumulou, mais revelações da parte do Eterno, mais momentos de oração e mais entendimento da natureza do Criador e também o conhecimento de todos os propósitos que o Eterno tem. Esta carta ela é considerada, então, a mais importante das considerações messiânicas da nossa era. Alguns chegam a dizer que é o resumo de toda a Torá. Mas, tudo bem, vamos nos ater aos aspectos mais práticos. Então, muita revelação do Ruach permeou pela pena de Shaul com destino ao nosso espírito. Então, vamos absorver alguma coisa disto. Comecemos, então, pelas primeiras linhas desta carta. Então, vamos ler apenas o primeiro grupo, que seria, obviamente, do capítulo 1 da Carta aos Romanos. Vamos analisar primeiro dos versos 1 ao 4. Então, seria assim o texto. Paulo, servo de Yeshua o Messias, chamado para ser apóstolo, separado para as boas novas de Deus, as quais foram prometidas por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Bem, nós vamos extrair alguma coisa já desta parte inicial, ainda que seja só uma saudação, mas já tem conceitos claramente expressos aqui, não vou dizer nem ensinos, mas conceitos para nós já firmarmos a visão geral que Shaul tinha a respeito do Eterno e do Mashiach. Então nós vamos extrair alguma coisa para pensarmos. Shaul deixa muito clara a sua convicção sobre a natureza divina de Yeshua. Primeiro, por se submeter como servo, assim que ele se apresenta. Então, nós sabemos que ninguém se faz de servo de uma pessoa morta. Então, ele reconhecia Yeshua num contexto não de um mero personagem histórico, mas de que ele atualmente seria como se agora qualquer pessoa dissesse que é servo de Yeshua. Então assim ele fez, não é porque de memória, não, porque ele atuava reconhecendo a divindade de Yeshua. Ele reconhece o serviço de enviado como algo de subordinação para trabalhar arduamente para proclamar que as boas novas prometidas, né, se cumpriram. Vamos entender bem isso, que a palavra shaliach, que tem um significado mais específico de enviado,
que nós vamos encontrar traduzido como apóstolo, era uma questão de serviço. Não era um título hierárquico, como algumas pessoas costumam ver hoje em dia, mas era como uma responsabilidade. Ele tinha algo para fazer, uma atribuição, e que nem sempre foi assim, os atos se classificariam como atos de um apóstolo. Porém, ele exerceu este chamado do Eterno. Bem, sem entrar em muitos assuntos específicos sobre esse tema, vamos seguir agora sobre o que ele escreveu. Primeiramente, nessa frase inicial de abertura, ele entendeu que o Filho do Homem significava que, sendo gerado no ventre de uma mulher, o conectava a uma linhagem importante, que se ligava ao rei Davi por laços familiares, não por questão de DNA. Tem se levantado uma questão sobre isto, mas vamos entender uma coisa. Esse negócio de DNA, que é ótimo, é um conhecimento científico que temos hoje, mas isso foi conhecido ou descoberto no século XX. Nós estamos falando de algo que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Pense bem na época de Shaul, o quanto existia de conhecimento científico da medicina. Não podemos comparar. Então vamos entender o conceito das pessoas na época sobre a genealogia. Ninguém conferia genealogia por DNA. Hoje em dia qualquer um pode fazer isto. É só pagar, tirar uma amostrazinha do seu tecido e enviar para análise. E ali vai dizer detalhadamente, hoje em dia é possível, qual a sua ascendência, de onde você veio, qual é a sua ascendência, certo? E muitas pessoas vão ver que dificilmente alguém tem uma ascendência única. Mas, então, agora muitos querem saber se são descendentes de judeus, e vem lá a sua proporção, tem tanto de judeu, tanto de europeu, tanto de africano, tanto disso, da tal região. Não importa isso, porque na época dos apóstolos isso não existia. Então, como que Yeshua estaria identificado como sendo filho de Davi, descendente de Davi? Obviamente que não era por questões de DNA, eram laços familiares, principalmente através do esposo da sua genitora, oficialmente seu pai humano. Mas sabemos que o seu pai humano não teve nenhuma atuação no surgimento de Yeshua. Também Shaul entendeu que Yeshua era reconhecido como Filho de Deus, porque tudo o que envolvia a parte não material do Messias, o seu corpo, o aspecto material, e tem toda a parte imaterial, certo? O que seria isto? Como a sua concepção. Mas concepção de que jeito? Lembramos o texto que está lá em Mateus. Ele foi concebido pelo Espírito de Deus. É assim que está escrito, que desceu a virtude de Deus sobre Miriam e ela concebeu. Aí o seu noivo estava desposado, aguardando só o período para finalmente ter as bodas. Ele não teve nenhuma participação, porque se tivesse tido, já teria existido pecado. Eles não poderiam fazer isso ainda. Obviamente que o Mashiach não veio de uma união irregular, alguma coisa não documentada como deveria ser. Então, primeiramente, para que ele viesse de maneira santa, em que está tudo certo. Então, vamos considerar esse aspecto da imaterialidade, da característica de Yeshua. Então, nós vemos que ele veio com essa parte não material da sua concepção, certo? São algumas coisas muito importantes, então, a concepção sem participação humana,
seu propósito, ou seja, a sua missão que ele tinha que fazer, seu exemplo de vida. Yeshua é o modelo que nós temos que usar para realmente nos colocarmos no modelo da vontade do Eterno. Suas mensagens, tudo isso indicava uma coisa especial. Os milagres que aconteceram durante o seu ministério, sua morte e ressurreição, eram coisas ligadas ao poder do Espírito de Santidade, algo que não era fácil de entender sem a revelação divina. Então, de fato, o Criador era Pai de Yeshua. Conforme está escrito no Comentário Judaico do Novo Testamento, de David Stern, ele diz assim: embora Deus seja, de certo modo, Pai de todos, e de um modo mais íntimo ou específico do povo de Israel, por exemplo, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 22, diz assim: depois diga ao faraó que assim diz o Eterno, Israel é o meu primeiro filho. Tudo bem, não está errado isto. Ele formou essa nação. Só que Israel não se refere a uma pessoa. Certo? Ah, mas Israel é Jacó. Não é isso que ele está afirmando aqui. Ele se refere a Israel como povo, como nação. Ele criou, ele formou isto. Ia tirar do Egito nesse contexto. Assim diga para Faraó, Israel é meu primeiro filho. Depois lê o resto do texto. Ele é pai, neste sentido único, somente de Yeshua. Porque, conforme em Romanos, nós encontramos ali no capítulo 8, verso 3, diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Tudo bem, quando chegarmos no capítulo 8, nós vamos novamente voltar a este assunto. Mas o importante aqui é que está declarado, e obviamente pelo próprio autor, que é Shaul, nesse aspecto, dizendo isto. Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Nós vamos encontrar em outros textos apresentando Yeshua como Filho único. Único. Mas tudo bem, voltaremos a esse assunto mais para frente. A seguir ele identifica, ou seja, na sequência dos próximos versos, ele identifica os destinatários da carta que ele estava escrevendo. Vamos começar então por Romanos, capítulo 1, então versos 5 e 6 agora. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Yeshua, o Messias. Então ele se referia aqui a quem ele estava escrevendo aquela carta. Não era para o governo romano, para o Senado romano, ele estava escrevendo para os messiânicos em Roma. Quem eram esses messiânicos? Eram as pessoas que tinham comunhão com Deus, as pessoas que receberam Yeshua em suas vidas, as pessoas que tinham obediência, compromisso com o Eterno. A eles que ele estava se referindo. Então ele identificou a comunidade messiânica de Roma com as pessoas com quem ele se identificava. Ou seja, ele não fundou a comunidade de Roma. É interessante observarmos isto. Não foi ele que começou a comunidade messiânica. Mas para ele não fazia diferença. O que importava é o fato de serem eles propriedades de Yeshua. Certo? Isso que importava. Então, ele se referia a eles como se já os conhecesse de longa data, mas realmente é como se fosse, eles são da minha família. Eu não os conheço pessoalmente, mas eles são da minha família. Então, ele tratou com
todo amor e identificação assim. Bem, e a saudação continua. Já dos versos 7 e 8 diz assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Yeshua, o Messias, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Mesmo sem nunca ter pisado em Roma até aqueles dias, sabemos que ele iria depois, mas até aqueles dias ele nunca tinha estado em Roma. Ele se identificava com aquela comunidade que já tinha ouvido falar sobre eles. Então, ele ouviu a notícia, sabiam que eram pessoas fiéis ao Eterno, então assim ele se identificava. Aos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. É uma coisa muito interessante. Bem, eis uma demonstração de como deve ser a identificação entre os filhos de Deus. Mesmo sem nunca os ter visto, parecia que eram chegados há muito tempo. Só pelos testemunhos ele já os imaginava cheios do Ruach. Dos versos 9 ao 12, vamos ver como lhe diz. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então ele fala realmente como se tivesse uma intimidade, uma proximidade. Isso é algo que só pelo Espírito de Deus pode existir. Quando ele escreveu isso, ele não fazia ideia das circunstâncias que envolveriam a sua ida para Roma. A princípio ele achava que ia ser simplesmente uma visita, vamos dizer assim, social, mas não foi bem assim. Em todo caso, a sua visita seria de uma forma bem diferente do que ele tinha planejado, porque ele iria ser preso para ser julgado por César. Mas isso é outra história. Percebe-se que Shaul não tinha preconceitos com as comunidades gentias. O seu comportamento era indistinto, fossem fiéis judeus ou goim. Vamos ver o texto dos versos 13 ao 15? Diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. É bem interessante se formos considerar a rígida formação farisaica de Shaul, onde os gentios eram rigorosamente discriminados. A maneira como o emissário agia era admirável. Tem gente hoje que sai da igreja, assim que sai já tem preconceito contra a própria igreja, a menos que ela seja judaizada. Mas a ação de Shaul foi muito diferente, como ele falou. Olha só, ele se sente devedor a gregos e a bárbaros. Leia um pouquinho na história sobre quem foram os bárbaros. Eles faziam muito parte da história dos inimigos de Roma. E, seja como for, ele já está citando que esses bárbaros também já tinham recebido Yeshua. Então, não importava de que origem era. Lembremos que até demonstra isso no texto lá de Atos, quando o próprio Kefa, o próprio Pedro, ele precisou de uma revelação especial da parte do Eterno para que ele pudesse atender um chamado de um centurião.
Por quê? Porque para os judeus havia muito preconceito contra os gentios. Mas aqui, imagina Shaul, que era formado nessa questão toda, nessa tradição, nessa forma de ver, agora ele estava no meio do povo dos gentios, não de qualquer um, mas daqueles que conheciam Yeshua e eram seus irmãos, eram chegados, eram pessoas próximas, amadas, com que ele se identificava profundamente. É importante entendermos alguns aspectos sobre isto. Então, nós temos aqui uma das mais importantes frases que mostram o espírito que estava no Shaliach, então no apóstolo. Nos versos 16 e 17 dizem assim: Não me envergonho das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque nas boas novas é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que estamos dizendo aqui, é bom que se entenda bem, até parece que ele dá uma preferência para os judeus. Vamos ver o texto. Não é bem assim. Primeiro do judeu é uma coisa até óbvia. O Messias estava prometido desde muito tempo antes. Moshe já tinha falado a respeito daquele profeta que haveria de vir. Ele já tinha sido mostrado sobre isto, mas a promessa do Messias era algo da cultura judaica. Nenhum povo esperava um Messias, só os judeus. Então, o Messias chegou primeiro para o judeu, é óbvio. Yeshua nasceu em Beit-Lehem, certo? Viveu em Nazareth, esteve um monte de vezes em Jerusalém, tinha sua residência em Cafarnaum. Ora, ele chegou primeiro para os judeus. Mas não porque o judeu é necessariamente mais importante para Deus para ser salvo do que outros povos. Isso não. Primeiro ele apareceu para os judeus e depois do grego. Ué, mas só para o grego? E ele estava falando com os romanos. Lembremos que grego nesse contexto é mais ou menos uma expressão como se usa aqui no Brasil, chamando os estrangeiros de gringos. É mais ou menos por aí. Por quê? O grego era a língua que unia todos aqueles povos. Eles falavam em grego. Então, o que acontece? Ele está se referindo, nesse caso, ao grego como sinônimo de gentios. Então, as boas novas são a todos indistintos. Agora, Shaul, a partir desse verso, a partir do verso 17, ele começa a mostrar a natureza humana. Como a natureza humana é reprovável, como não conhece o Criador, como ela está caída. É importante vermos que ele está, primeiro colocando ali, não está aqui fazendo juízo de rejeição absoluta. Não, primeiramente ele tem que mostrar aquilo que a Torá mostra, o homem como pecador. Aí sim, começando no verso 18 até o verso 21. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam-lhe graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Aqui já o Shaul começou a pegar pesado, e tem que ser pego pesado mesmo. A Torá pega pesado, o Eterno pega pesado. Porque não adianta pegar leve com uma coisa tão grave.
Então, a ira de Deus é revelada do céu. Que se entenda isso. Não adianta fugir com aquela ideia de que Deus é só ser bonzinho, papaizinho, tudozinho. Não, tira isso. Não é assim que Deus se apresenta, não. Ele se apresenta como um Deus que ama, um Deus de amor, e por seu amor e por seu zelo, ele é severo. É severo contra o quê? Contra o pecado, irmãos. Então, Deus se ira. Não é pecado irar-se. Deus se ira contra essas coisas humanas de rebelião. Então, os rebeldes saibam que o Eterno não se agrada nem um pouco com isto. Shaul comentou o que ele via na sua época, as coisas do dia a dia do seu tempo. Ele conhecia a sociedade judaica, ele lá em Jerusalém vivia entre as elites arrogantes de autoridades, conhecia também o povo, conhecia a forma da elite romana, como eram os conquistadores, ele conhecia a cultura grega, como era, ele conhecia tudo isso. Ele viajou bastante, então ele sabia muito bem como eram as coisas da sua época. Agora, se ele pudesse viajar no tempo e visse como é a humanidade hoje, sabe o que eu imagino que ele iria dizer? Não mudou nada. Calma, uma coisa é o avanço tecnológico, mas como as pessoas agem, como as pessoas vivem, como elas se relacionam com o Eterno, não mudou nada. O homem continua arrogante do mesmo jeito, o homem continua sendo rebelde do mesmo jeito. Paulo diria a mesma coisa dos dias de hoje do que ele disse do seu tempo. Vamos ver o que ele diz nos versos 22 até o 25. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O seu modelo era o invasor romano, com seus deuses, sua devassidão, sua corrupção e imoralidade. O que mudou hoje? Alguns podem dizer, espera um pouquinho, hoje em dia as pessoas já são mais evoluídas, aqueles deuses da antiguidade. Será que realmente não há mais a mesma coisa? Irmãos, saibam que as pessoas mais eruditas, mais científicas, são uma pequena população da humanidade. Relembremos, nós estamos chegando já na faixa de 8 bilhões de habitantes no planeta. Desses 8 bilhões de pessoas, quantos têm acesso realmente a estudo, a erudição, a fazer faculdades, a frequentar círculos de pensadores? Quantos desses não estão mais preocupados em cultivar o seu alimento, colocar um recipiente na cabeça e buscar água longe? Olha, a população desse nível é muito maior do que você está acostumado a ver aqui na cidade. Então tem muita gente que, se formos ver pelo mundo afora, continua adorando ídolos do mesmo jeitinho. Ah, mas os romanos faziam isso porque os gregos tinham seus... Tá bom, e os povos continuam esculpindo seus deuses do mesmo jeito. Quantas imagens de pessoas que dizem venerar ídolos, que na realidade estão adorando ídolos. Quantas pessoas ainda esculpem os seus objetos de adoração.
quantos prestam cultos a demônios? Quantos ainda agem do mesmo jeito que os povos antigos em pleno século XXI? E isso vai acontecer e vai continuar até o fim. Então, pode ter certeza, aquilo que Shaul via na sua cultura com Roma continua até hoje, irmãos. Até hoje. Não é nada diferente. O ser humano continua sendo da mesma natureza de sempre. Cumprindo-se exatamente o que o Eterno nos tem avisado, uma inundação de imoralidade cobre o planeta, irmãos. É uma tentativa de fazer com que o mundo inteiro aceite que o pecado não é pecado e que o anormal é normal. O mundo pode dizer o que quiser, mas para nós, filhos de Deus, a verdade será sempre a palavra do Eterno. Se já na época de Shaul as coisas eram assim, a tendência agora é até piorar. Por causa disso, conforme nós encontramos o texto do verso 26 ao 28, diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Shaul não precisava de uma literatura diferente para perceber isto. Quem conhecer um pouco sobre a cultura romana e grega, verá que essas coisas eram comuns. E quem disse que não tinha disso em Israel, entre o povo judeu? Não era diferente. E olha, Shaul não estava inventando nada. Ele estava simplesmente e firmemente baseado na Torá. Por exemplo, lá em Levítico, capítulo 18, verso 22, diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Mais à frente, no livro de Levítico, capítulo 20, verso 13, diz assim: se um homem se deitar com outro homem, como quem deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Irmãos, é lógico que poderíamos destrinchar um pouco mais isso, mas talvez não seja necessário. De uma maneira geral, alguns até acham que o homossexualismo é o pior de todos os pecados. É mais grave, tem uns que dizem até que nem tem perdão. Olha, não é isso que está sendo dito pelo texto. Existem muitos pecados graves, muitos pecados de gravidade até maiores do que esta. Mas existem pecados que incomodam mais a Deus do que outros. Sabemos que qualquer tipo de pecado sexual, seja prostituição, seja violência sexual, seja adultério, tudo isso é grave diante de Deus, é lógico, e é tão pecado quanto qualquer tipo de pecado sexual, entre isto o homossexualismo. Só que algumas coisas incomodam mais a Deus. Tanto que Deus mesmo disse que isto é repugnante, porque contraria coisa que é o normal. Se o abuso do normal já é pecado, e quando há o abuso do anormal, aí a coisa complica mais ainda. Só que, bem, nós sabemos o que hoje tentam fazer. Olha, irmão, nós temos que atentar para alguns aspectos que são realmente importantes e significativos. Hoje em dia, tenta-se modificar o conceito do certo e do errado diante da humanidade. Muitos querem dizer que o pecado é aceitável,
Na realidade, nós sabemos muito bem que vários tópicos dessa natureza, de outros enfoques talvez, fossem tentativas na sociedade, na história, e até hoje continua, de certa normalidade. Tem pessoas que acham que matar é normal. Há pessoas que acham que matar é justificado, no caso de assassinato mesmo. E até hoje nós vemos assassinatos brutais. Nós vemos pessoas que não se importam com a vida humana e que mataram um monte de pessoas porque discordam da sua opinião é justificável. E olha, podemos até dizer que tem pessoas que gostam de matar. E outros querem dizer que não, é normal, é aceitável, tem que ser assim mesmo. E outros acham que ah, a corrupção, normal, certo? Se nós formos analisar, muita gente que se julga honesto por aí, facilmente se deixa envolver com algumas armadilhas de atos realmente que não são corretos, de corrupção mesmo. Muitas pessoas se corrompem. Se corrompem quando querem fazer coisas que não é o previsto. Não, mas sempre tem um mas, né? Tem muita gente que é desonesta. Desonesta às vezes com coisas pequenas, mas é desonesto. E muitos acham que é normal. Tem que ser esperto, tem que levar vantagem. Não pense que isso é coisa de brasileiro, não. Em todo lugar do mundo tem espertos que acham que podem dar o golpe, podem ganhar vantagem sobre os outros. E se continua. Então, a troca do certo pelo errado, do errado querendo dizer que é certo, é muito comum. E até hoje vivemos isto. Bem, Shaul começou a sua carta apresentando, irmãos, o pior da humanidade. Essa carta aos Romanos, ele, depois de toda aquela parte inicial que nós vimos, com alguns detalhes interessantes do entendimento dele, ele começou mostrando o homem como falho, como pecador. Então, ele começa apresentando o pior da humanidade. E ele foi apenas realista sobre o mundo em que ele vivia. Este era um mundo sem Deus, sem Torá, sem o Espírito. Isso tudo nada mudou e nem mudará. Vamos ler o texto que encontramos também agora, os versos 29 ao 32. Tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bem, tudo isso parece bem desanimador, né? Por incrível que pareça, nós já vamos terminar o nosso estudo, que é essa primeira parte. Apenas sobre o capítulo 1 de Romanos que nós comentamos hoje. Nos próximos estudos, nós vamos ver que Shaul, ele enxergava além do óbvio. Aguarde, então, a sequência deste tema da carta aos Romanos. Então, no próximo Shabat, nós teremos a parte 2 e talvez, não sei dizer quantos ainda serão pela frente. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.